Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! O sucesso de uma lavoura depende de diversos fatores, mas sem dúvida o mais importante deles é a utilização de sementes de elevada qualidade que gere plantas de elevado vigor e desempenho superior de campo. Para que essas sementes cheguem às mãos do produtor com qualidade genética, física e fisiológica superior, é imprescindível que a área de produção de sementes tenha uma elevada performance e rígidos controles para a manutenção desses atributos. É este setor que estabelece a garantia superior do insumo. Ex-diretor de produção de sementes na Pioneer Sementes, com mais de 40 anos atuando no setor de sementes de milho e soja, Gentil Didoné nos conta a sua história e a sua jornada profissional, em um período onde grandes transformações aconteceram no agronegócio brasileiro. Podcast Academia do Agro. Gentil Didoné, bom dia. Bem-vindo à Academia do Agro, a podcast aí do agronegócio. Fico muito feliz em contar com a tua presença e rever o amigo depois de longa data, né? Após a sua, vamos chamar de terceira etapa, aposentadoria, como a minha também. E não poderia deixar de contar contigo para a gente resgatar aí partes importantes na evolução e na trajetória aí da companhia que nós trabalhamos. E a ideia desse nosso papo é justamente a gente tornar um pouco mais detalhado a história dos grandes personagens que nós tivemos aí na nossa vida profissional e, sem dúvida nenhuma, você, principalmente na área aí de suporte, na área de produção, na área de atitudes dentro de uma empresa sementeira no mercado brasileiro, foi de uma participação ímpar, de um valor ímpar para todos nós. E aí eu gostaria de contar contigo. Eu gostaria de começar contigo, você dizendo um pouco da sua história, da sua trajetória, ou talvez os principais episódios da sua autobiografia. Bom dia, agradeço aí os elogios, essas informações, e é uma alegria poder reviver a situação da nossa vida dentro da empresa. Então, eu nasci em Lagoa Vermelha, em 1900 e antes, né? E de lá, de menino de pobre, fui engraxate, não escondo isso, né? De lá comecei minha vida nas escolas agrícolas porque não precisava pagar. Fiquei 2 anos em Lagoa Vermelha, depois fui para Viamão, onde fiquei 5 anos, onde formei o técnico agrícola. E aí, como o técnico agrícola exigia estágio, eu consegui um estágio na cooperativa de Carazinho e me fui para Carazinho. Mas uma fatalidade me inverteu a situação. No ônibus que eu ia, teve um acidente, um casal de carro bateu no ônibus e, num horário de meio-dia, tivemos que levar as pessoas para o hospital, eu me sangrei todo. Bom, para encurtar a história, eu perdi o meu estágio na cooperativa, porque estava marcado às 2 horas da tarde, eu cheguei às 4. E eles pegaram o outro lado. Então, eu não fui para uma cooperativa por uma fatalidade. E na volta, caminhando pela rua, eu vi uma placa, Sementes Weibull do Brasil. Me deu daquelas coisas que não tem explicação. No outro dia de manhã, eu fui lá e me ofereci para trabalhar, para fazer um estágio, e o pessoal me aceitou. Me levaram para uma granja, era assistente, eles nem sabiam direito o que era estágio. Mas era Sementes Weibull do Brasil, uma empresa sueca, e é interessante que essa empresa foi a primeira empresa, ela produzia semente de milho híbrido, trazia o milho da Brascalb dos Estados Unidos e produzia lá. Então o meu início foi isso. Então quando alguém falar aí sobre o primeiro híbrido de porte baixo do Brasil, foi da Decal, foi o VB 120 era o ciclo. E lá, em seguida, eu fiquei 2 anos. No segundo ano, deu problema de macho esterilidade. A fêmea era um macho estéril, ele regenerou e acabou a produção. Então, a empresa praticamente fechou com isso. E nesse tempo, eu fui convidado
recebi uma carta, não sei por onde é que o pessoal me achou, e para trabalhar na Pioneer, que a Pioneer estava se instalando no Brasil. E o que era? Como é que a Pioneer iniciou? Um grupo de Bagé, de fazendeiros, fundou, junto com o seu James Marques da Silva, a Proagro. Proagro era uma empresa que trabalhava com forrageira e também multiplicava milho, que era um sonho do seu James. Ele comprava as matrizes do SAV, que era de Pelotas, da Secretaria da Agricultura, e multiplicava. Então a Proagro se juntou com a Pioneer, formando uma joint venture em 1972, né? A sede era Porto Alegre, mas a primeira unidade foi em Caçapava, e lá que eu comecei. Muito complicado, muito difícil, mas foi o início. De lá de Caçapava, já o grupo Pioneer decidiu construir uma unidade. E essa unidade foi procurado na região de Cachoeira, na região de Encruzilhada, e acabou não encontrando, e acabaram vindo dormir em Santa Cruz por causa que tinha o Hotel Charrua. E o Hotel Charrua era um hotel bom, e trouxeram os americanos para cá, tinha um grupo de americanos. E a Pioneer está em Santa Cruz por baita coincidência, porque não era Santa Cruz. O nosso representante, na época, o seu Roque Brem, foi na janta e convidou o prefeito, e o prefeito, bom, e no outro dia de manhã até meio-dia estava comprada a área onde é a Pioneer. Então Santa Cruz é por acaso. Se alguém perguntar por quê, foi por causa do prefeito naquela época, o Edmundo Hoppe, que foi. Bom, iniciou terraplanagem e eu iniciei junto. Eu iniciei já nesse período, eu já tinha vindo de Caçapava e fazia a parte de campo e a parte de unidade, ajudando o seu Heller, que era um americano que veio para cá, para o Brasil, para fazer essa parte. Então, ajudava na parte de campo e tinha um grupo grande, eu era um assistente, né? E aí construí a unidade, e foi a época que talvez eu tenha mais trabalhado na minha vida, porque o seu Heller veio solteiro, e eu parava junto com ele no hotel, e ele trabalhava, o pessoal ia embora fim de semana, e eu trabalhava só domingo. Então era, meu Deus do céu, era brincadeira. Perdi uma namorada por causa dele, mas tudo bem. Eu fiquei 3 meses sem ir visitar ela, e ele me pegava todos os fins de semana, e a gente não se entendia direito, ele só falava inglês, eu não falava nem água, ele só falava inglês e eu não entendia pouco, mas nos comunicamos. Bom, esse foi o início da Proagro Pioneer. O que acontece? Nessa época, a Proagro Pioneer começou a se desenvolver, começou a crescer, os híbridos começaram a dar, apesar da dificuldade inicial, muito complicado para produzir. Só para vocês terem uma ideia, uma vez o Delmar pegava os fechinhos de pendão de macho e ia polinizar na outra lavoura para dar uns grãozinhos. Era muito, não tinha pesquisa, né? E a pesquisa depois é que quem iniciou e tal. A produtividade na parte comercial aqui, Valdir, era muito interessante. Não passava de 60 sacos. E essa região era uma região produtiva. Quando nós tivemos uma lavoura, que é comercial já, do 309B, que a gente colheu uma parte e deu 100 sacos por hectare, cara, veio um ônibus de Porto Alegre do Ministério da Agricultura. Pessoal, 100 sacos por hectare foi uma coisa assim impressionante. Então a produtividade era muito baixa. E nessa região aqui, tanto daqui como até o lado de Santa Rosa, que tinha produção. Mas o que aconteceu? A empresa foi bem e o grupo Pioneer quis investir mais no Brasil. Eles quiseram aumentar e o grupo brasileiro não tinha dinheiro. Então dividiram, aí para vocês entenderem como é que foi, dividiu a Proagro Pioneer, ficaram até São Paulo. E de São Paulo para cima se fundou a Pioneer Agricultura, uma empresa só americana. Então a unidade de Itumbiara foi 100% americana, projeto e tudo de lá. E aqui embaixo ficou Proagro Pioneer. Bueno, aí entra uma história que é importante eu colocar, porque eu trabalhava no campo, eu era um assessor, acima de mim tinha um coordenador, depois tinha gerente e depois o seu Heller, que era o diretor. Uma fatalidade também, um derrame prejudicou a vida e nunca mais pôde trabalhar o nosso presidente.
que era o seu James Marco da Silva. No lugar dele entrou o seu Heller, que era o americano que estava aqui, entrou como diretor-presidente, e um certo dia eu estava trabalhando na unidade, veio a secretária dele, do seu Heller, a Glória, e me disse, de tarde você passa lá na sala de reuniões que eles querem falar contigo. Cara, eu não tinha entrado na sala de reuniões, para vocês terem ideia do bicho que eu era ainda. Eu não sabia que tinha sala de reuniões no escritório. Meu escritório era lá na produção. E eu fui para casa, porque quando ela saiu, ela disse, bota uma roupinha melhorzinha. Aí eu estava todo esfacelado, e trabalhando no barro e tal, né? Bom, de tarde eu fui para casa, tomei um banho, troquei de roupa e nem almocei. Já me deu dor de barriga. Eu sabia o que eu fiz, meu Deus, me botaram, o que eu fiz de errado para me chamar na sala da diretoria. E fui lá, sentei no canto, era o pessoal de Bagé, o pessoal dos Estados Unidos, o grupo de lá, estavam montando uma nova diretoria. Tinha intérprete e tal, então aí começou, para o diretor de marketing e vendas, o seu Carlos Mariano Flores Dias, para diretor de administrativo, o seu Carlito Kupski, então foi falando os nomes do diretor, e chegou no final, ele disse, para diretor de produção, nós convidamos o seu Gentil de Doné. Eu fiquei olhando para o cara e não respondi, trancou. O cara repetiu tudo em inglês e repetiu em português. Quando ele repetiu em português, o Mariano estava do meu lado, me deu uma cotovelada, disse, aceita? O cara perguntou se aceitava ou não. O aceita saiu, Valdir, assim, aceita, uma coisa assim, imagina, eu fui lá para ser demitido e saí como diretor de produção. Foi essa a minha história e por quê, não vale a pena, mas o seu Heller me indicou e fiquei como diretor de produção, com 25 anos, para vocês terem ideia da minha... E com 3 anos de empresa eu já assumi a parte de direção de diretor de produção, que fiquei até o fim, praticamente 35 anos de diretor. Mas o que acontece? Aí entra o início, o pessoal decidiu fazer uma unidade aqui no Sul. Lá em Itumbiara estavam construindo e aqui no Sul resolveram fazer uma unidade, então se decidiu que seria Santa Rosa. Eu fiquei encarregado, fui para os Estados Unidos para fazer um treinamento e eu fiquei encarregado da construção da unidade de Santa Rosa. O projeto de lá, o projeto de Toledo, eu fiquei aqui. Enquanto Itumbiara andava lá com o projeto americano. Só, o que aconteceu em Itumbiara, que o pessoal não se deu conta da parte de obras, é que os primeiros 6 meses da operação foi na chuva e barro. E quem conhece Itumbiara, Valdir, lembra assim, todo em patamar, aquilo foi mais dinheiro em terraplanagem do que custou o terreno. E atrasou. E a produção para essa unidade de Itumbiara não foi plantado em Itumbiara porque não tinha informações. Foi plantado em Palotina, no Paraná. Se plantou as primeiras lavouras para Itumbiara lá em Palotina. Foi um técnico daqui, o Nelson Bizarro, que foi cuidar das lavouras para mandar o milho para Itumbiara. Acontece que ficou pronto o milho, os produtores quiseram colher, e se colheu, e a unidade de Itumbiara não estava pronta. Se colocou numa lona imensa no chão e descarregou todo aquele milho naquela lona no chão. E cobriu, e só foram mexer naquele milho 3 ou 4 meses depois. Para vocês terem ideia, não sobrou nada. Por isso que fechou a unidade de Itumbiara. A unidade de Itumbiara não chegou a operar como unidade nova. Então, essa foi a situação de Itumbiara. E passou um tempo, a Pioneer comprou as ações do grupo brasileiro e acabou o Proagro Pioneer, ficou só a Pioneer Sementes, que é a nossa empresa. Okay? Então, o grupo foi extinto, o grupo Proagro foi comprado as ações, os americanos pagaram o dobro do que valiam mais e ficou só a Proagro Pioneer. E mais uma história interessante, nesse período a empresa decidiu vender a unidade de Itumbiara, para aproveitar, fazer dinheiro em caixa e tal, para tocar Santa Cruz e Santa Rosa. E eu fui designado para ir a Itumbiara para ver o que tinha de máquinas que podiam ser importantes para trazer para o Sul. E eu nunca esqueço que eu peguei o Corcelzinho 2 do seu Mariano e me fui para Itumbiara de carro. E quando eu passei ali por Centralina, naquela região, já tinha pivô e eu me apaixonei pela região. Achei a unidade assim muito legal e tal. E voltei e fiz uma proposta para a empresa para nós reabrir, não vender.
E então a ideia lá, alguns se lembram, estava 3 funcionários, o Jota, o Jamir e o Manuel, que estavam mantendo. E depois já montamos uma diretoria, muito trabalho, muito complicado, mas reabrimos a unidade de Itumbiara. Ao invés de vender, reabrimos a unidade de Itumbiara. E isso que foi depois seguido por vários diretores, e toda essa situação ampliou, e Itumbiara é hoje praticamente a maior unidade de produção do mundo, né, em volume, continua. E isso que a situação aconteceu. Mas aqui no Sul, começou, depois na década de 80, começou a dar uns períodos de seca, muito complicado, chegamos a perder 50% da produção, aí por isso aquela história de produzir em Barretos e produzir lá em cima em Guaíra. A Guaíra era sorgo, que tinha o Jaime, o Coutinho, o pessoal de lá, né? Já estava lá, então nós conseguimos lá com aquele japonês, foi uma mão de obra desgraçada, mas nós plantamos. E aí foi um fiasco, aquilo que o pessoal fala, porque tapou de ferrugem. Só para vocês terem ideia, um dia eu fui lá visitar as lavouras e o Walter estava saindo da lavoura, eu não sabia se ele era preto ou era branco, que era pura ferrugem, era muita coisa, né? Então foi muito, mas deu um pouquinho de semente. Mas aqui no Sul nós começamos a sofrer com seca e aí fomos para mudar para a parte de irrigação. E é isso que é importante, Valdir, que se fala. Nós saímos de Santa Cruz, onde tinha um fracasso, Santa Rosa produzia só na volta de Santa Rosa, então as 2 unidades foram para procurar irrigação. E nós encontramos 2 lavouras aqui na região de Cruz Alta, uma com o seu Zaine e a outra com a FOC. E é importante essa história, porque foram 2 lavouras que nós plantamos, e quando chegamos lá, negociamos com os produtores e tal, fomos ver, as lavouras eram plantio direto, e eu tinha orientação da chefia, a palavra era no tillage, né? Que não era produção de semente, não funcionava em plantio direto. Mas as 2 lavouras eram plantio direto, então aí quem vai ouvir isso vai lembrar, nós nos juntamos, o pessoal de produção, e vamos fazer o seguinte, vamos plantar o plantio direto, não vamos falar para ninguém. E fizemos as 2 lavouras de plantio direto sem a diretoria, sem ninguém saber. E aí, dessa seu Zaiman, era um produtor, era prefeito de Tirubá, ficou uma lavoura espetacular, uma coisa muito linda. E aí eu convidei naquela época o Logan, e eu acho que o Mariano foi junto, ele pegou um avião em Santa Cruz e desceu dentro da lavoura, porque a lavoura tinha uma pista de aviação em Cruz Alta. E o produtor era político, matou uma ovelha, fez um churrasco lá e fez um discurso elogiando a Pioneer, que era uma empresa, ele não gostava de multinacional, mas a Pioneer era a primeira empresa que aceitava o plantio direto na produção de semente. O Logan caminhou dentro da lavoura e não se deu conta que era plantio direto, porque nem sabia o que era. Mas a partir disso, que não tinha como, né? E isso é uma coisa importante para o orgulho nosso de Pioneer. Naquela região tinha 300 hectares de irrigação e praticamente quase todos os próximos anos, hoje deve ter 30 mil, 40 mil hectares, foi todas as lavouras, ou quase todas as lavouras, incentivada pela produção de semente da Pioneer. Então, a Pioneer fez um trabalho espetacular aqui, diferente lá de cima, onde já tinha irrigação. Inclusive, vale falar que nós não irrigava, a gente molhava. Nós molhava, não tinha como. E aí foi uma iniciativa do Carlos Henst, que eu apoiei, que trabalhamos juntos. Montamos, junto com a Universidade de Santa Maria, o Projeto Irriga, que muitos de vocês já ouviram falar e trabalhar. O Projeto Irriga saiu da produção num trabalho que foi feito com a Universidade de Santa Maria. Também veio a arrepio da lei aqui, porque nós não era gastar dinheiro, nós tínhamos que pagar a gasolina dos funcionários, dos estudantes e do professor lá, e se montou então o Projeto Irriga, que depois se espalhou, inclusive até para outros países pelo mundo. Como é que... Então, essa parte foi o início da empresa a nível de Brasil. Depois, Valdir, nós tivemos aquele problema em 96, que deu um problema de qualidade,
que foi um marco também muito forte dentro da empresa, onde nós perdemos uma parte grande da produção, que eu até te falei particularmente, de repente nós envolvemos o Carlos Werner, que também foi um protagonista naquela época. Foi um trabalho muito difícil, muito duro, para recolher toda aquela semente que estava com problema de qualidade, lá em Itumbiara, e eu acho que isso vale a pena um dia a gente comentar em conjunto lá. Qual é que as outras coisas que fazem parte desse processo da Pioneer que eu passei? Nós, depois disso, iniciamos com o processo de soja, né, com a compra lá da Dois Marcos, o envolvimento do Daniel, do pessoal e tal. Tentamos produzir semente numa forma com ele lá, com o Verni, com aquelas outras pessoas lá, mas a qualidade não condizia. Então a soja era igual à soja que o Verni vendia. Então por isso se decidiu fazer a unidade de soja lá em Brasília. Então, um pouquinho antes se construiu a unidade de Formosa, que até o Itabajara foi um dos primeiros diretores, né, da unidade. Ele me ajudou bastante lá, foi muito forte o trabalho na unidade de Formosa, e a unidade de Formosa foi um marco também para mim, porque eu era encarregado da engenharia também da empresa, e nós fizemos a unidade meio brigando com os Estados Unidos, porque eles queriam fazer um modelo igual que eles têm nos Estados Unidos, o mesmo modelo, e a gente fez uma unidade mais moderna, uma unidade mais funcional. Inclusive eu tive que mandar o Carlos Hansel para os Estados Unidos para ser um mediador lá, porque eles diziam que a gente não gostava dos americanos, e era o contrário. E para nossa surpresa, no final, depois da inauguração da unidade, o diretor mundial da engenharia, da Pioneer, me bateu nas costas lá e disse: agora eu entendo porque a tua discussão com a gente. Essa é a melhor unidade que eu conheço do mundo. Eu queria ser gerente dessa unidade. Então, que a gente fez a unidade prática, a unidade de Formosa é considerada a melhor unidade também de milho do Brasil, do mundo, como a unidade de Brasília de soja. Então, essa entrada na soja foi uma entrada, eu sei que o negócio da soja é complicado, mas tivemos lá aquela unidade. Depois disso, Valdir, veio a unidade de Catalão, já um pouco subestimada, né? Mas fizemos a unidade de Catalão, que infelizmente está lá fechada, está lá por algumas razões, ela não conseguiu ser concluída em prazo e tal. Então eu já foi na minha saída que se concluiu a unidade de soja de Catalão. E aí, indo assim para encerrar um pouquinho a minha parte de vida da empresa, o Daniel era o diretor da América Latina aqui no Brasil, foi convidado para ir aos Estados Unidos e abriu a vaga dele de diretor da América Latina. E o Daniel me deu uma força e o pessoal nos Estados Unidos, e eu fui convidado para ser o diretor da América Latina. O Risse estava aqui, começamos a negociar quem é que me substituiria, etc., né, para essa função. Mas isso aí foi abortado porque nessa época assumiu o Alejandro Muñoz como presidente da Pioneer americana, no Mundial, e ele não gostava do Bill Frank e mandou o Bill Frank embora da Europa. Inclusive, eu já tinha dado uma volta com o Bill Frank lá na Europa para ele mostrar o que era diretor de fazer, né? E aí a Pioneer decidiu que o Bill Frank ficaria como diretor de América Latina, porque já tinha mais tempo e era americano e tal. Bom, tudo bem, aceitei numa boa, não teve problema nenhum, e eu me aproveitei e me enganjei junto aqui com o Dirceu, Erna, Delmar, e aí entramos junto e nos aposentamos aí com a faixa dos 60 anos de idade. 60 e poucos anos, eu saí da Pioneer. Em seguida, fui convidado para trabalhar como consultor
o Mike Umila me convidou para trabalhar como consultor e me deu uma missão. Eu trabalhava 15 dias por mês e essa era a minha função, tinha um excelente salário, e eu ia passar para as unidades da Pioneer do mundo a minha experiência, porque eu era o cara que começou varrendo o armazém e ficou durante todo o processo, durante 35 anos dentro da empresa. Então eu comecei a trabalhar como fazer uma consultoria dentro da empresa. Eu comecei só pelos países Índia, Tailândia, Indonésia, né? Essa era a parte complicada, e nesse tempo eu descobri que eu tinha uma leucemia, uma doença que me atrapalhou muito. Eu fui ao México e entrava do secador, porque o meu trabalho era campo, era unidade, era o trabalho, repassar para aqueles gerentes de produção aquele conhecimento que eu tinha. E aí lá no México me estourou a garganta e tal, e eu liguei para o médico, ele me pediu que eu voltasse imediatamente para ir embora. Para vocês terem ideia, ele me esperou no aeroporto e me levou direto pro hospital. E a partir dali eu tive quimioterapia, etc, e acabou a minha assessoria e eu voltei à minha vida normal, e felizmente está tudo bem, está tudo tranquilo, e tenho só, falando de empresa, tenho orgulho do que a gente fez, tenho orgulho de ter trabalhado com tanta gente boa, com tanto pessoal que está aí hoje nesse grupo que a gente está comentando, e outros que ainda estão na Pioneer. Fiz uma relação excelente e fiz a minha vida profissional, criei os meus filhos, estou feliz por isso, né, de ter orgulho de ter trabalhado eu falo assim, da nossa velha Pioneer, né, talvez hoje seja um pouquinho diferente. Hoje, para mim, visitar a Pioneer daqui, eu não consigo, cara. Eu chego ali na portaria, foi umas 2 vezes, desisti, eu tenho que me apresentar, fazer não sei o quê, né? Então, a Pioneer mudou muito, nós sabemos que mudou muito hoje por terra, né? Mas a essência, aquilo que foi o que a gente tem mais orgulho mesmo, é o que a gente fez. Criamos uma coisa muito importante, que foi trabalho com o agricultor, trabalho de seriedade, trabalho com honestidade. Hoje eu fico, quando eu vejo aquela turma que nós estamos ali, quase todo mundo seguiu, teve como escola a Pioneer, a maior parte como escola a Pioneer, uma escola de perseverança, uma escola de seriedade e de tratamento. Então, assim, porque na verdade, a Pioneer teve sempre produtos de excelente qualidade, mas o que realmente marcou de qualidade foi o serviço. Olha, porque nós ganhava no stand das lavouras, no acompanhamento do serviço agronômico, nós ganhamos esse mercado, pessoal. Não tinha época que nós vendíamos milho muito pior nós tinha híbrido muito pior que a concorrência. O que nós batia era no stand. Nós tinha germinação de excelência, pessoal que sabia regular uma plantadeira, pessoal que sabia controlar a parte agronômica no campo. Então a Pioneer deve muito a esse grupo, por isso que está sofrendo hoje, porque esse grupo que está aí hoje foi o que tocou essa Pioneer pelo Brasil. Muita gente aí deve estar lembrando o que é. Nós vendia semente pior que da concorrência e ganhava na produtividade pelo serviço que era feito. Então, eu acho que todos nós temos que ter esse orgulho de ter estruturado, ter montado e ter criado Pioneer. Pioneer é um nome que foi construído pelo grupo. Então, esse grupo tem todo o mérito de ter construído o nome Pioneer. Agora, vai demorar um pouquinho para a Corteva ter um nome igual a Pioneer teve. Mas é disso que eu estava falando. Valdir, alguma pergunta a mais? Gentil, cara, que coisa bacana, que história maravilhosa. Como você disse, né? Essa história é compartilhada por muitos colegas que hoje já não estão mais na empresa, mas também muitos ainda o estão. E aqui eu gostaria de reforçar um convite para ti, para nós fazermos o nosso segundo, quem sabe o terceiro episódio, de alguns fatos marcantes nessa história da empresa que nós participamos, que mereceria realmente episódios especiais. Como você citou, aquela situação de Tumbiara, você, o Carlão, Milton, Daniel Jockins
na época acho que era o Lucimar, lá era o Lucimar que estava lá também. Então, isso aí valeria uma mesa redonda. Como também a nossa entrada no mercado de soja, a questão da pesquisa de produção, a importância dela para todos, né, dentro do processo. E muito bonito, muito bacana essa sua enfatização do trabalho de ser visto, de pessoas, de atitudes, como a gente fala, sistema é bruto mesmo, indo ao campo e buscando soluções, ensinando o produtor. Então fica aí meu convite para o próximo episódio, Gentil, e deixo contigo a mensagem de encerramento para todos os nossos colegas. Bom, pessoal, eu estou feliz em ter passado um pouquinho dessas informações. Eu nunca me considerei alguém que tivesse pronto, pelo contrário, eu aprendi muito durante a empresa, eu sofri muito porque, Valdir, imagina, cara, eu tenho para falar, quando eu fui discutir com o Risse, quem é que ia ficar no meu lugar, quem é que ia me substituir. E eu disse naquela época para o Risse, que jeito, de que forma eu vou deixar uma pessoa? Eu disse, nós temos que colocar 4. Nós temos que colocar 4 diretores na empresa, porque um que ficasse milho, todas as unidades de milho mais semente básica, aí um que pegasse soja, as unidades de soja mais semente básica de soja, engenharia e manutenção, segurança é um cargo de direção e mais exportação e importação. Nossa, foi... Aí eu lembro, o Risse vai lembrar disso aqui, ele também ficou surpreso e disse, mas tu faz tudo isso? Não, eu não fazia, que eu tinha um grupo que fazia. Então, por fim, eu indiquei 4, mas acabamos colocando, ficando aí o Giovanni com milho, o Geraldo com soja, o Evandro com a semente básica, e era para ser o Ricardo lá na parte geral, mas aí ficou 4, eles não aceitaram, o pessoal não aceitou. Mas hoje, a turma está aí pegando, e eu imagino na cabeça aí dessa gente que está aí, ficava imaginando como é que eu conseguia tocar todos esses setores da empresa. E eu vou dizer a vida inteira, não, são pessoas. Hoje o líder precisa ter pessoas boas do seu lado, e eu felizmente tive uma habilidade de conseguir trabalhar com pessoas de alto nível e comprometidas. Uma boa parte ainda está dentro da Pioneer, outra parte saiu. Então o que eu tenho orgulho de ter feito era acreditar em jovens. A minha turma, quando eu durante 30 anos na empresa, fui o mais velho da empresa. Eu e o nono, o Volney, que era quase, né? Mas nós éramos os mais velhos da empresa. E a turma que está aí hoje mesmo trabalhando, e os que ficaram e os que saíram, uma turma de jovem, pessoal que pegou isso. Então, a minha mensagem final é um agradecimento a você pela tua iniciativa de contar essa história. Isso aí eu vi de alguns aí, uma coisa maravilhosa, emociona a gente, né? E saber que nós estamos aí, fizemos a nossa parte e mantemos aí uma relação boa entre todos os que estão lidando hoje. Saber que o agro, mais do que nunca, ele deve muito à Pioneer no Brasil. O agro deve muito à Pioneer no Brasil, porque foi o desbravador principalmente no milho. Na soja já foi um pouco mais tarde, mas o agro brasileiro foi antes e depois da Pioneer. Então, e Pioneer somos todos nós que ainda que estamos aí lutando, muitos lutando ainda na prática, muitos colocando produção e tal, mas em outras empresas, mas a Pioneer foi um marco na nossa vida. E isso eu me orgulho muito, como você e como muitos outros que realmente construímos a Pioneer no Brasil. É isso aí, deixo um abraço para todos e obrigado pela oportunidade. Gentil, eu que agradeço, o nosso tempo inclusive já está lá, o reloginho já está apitando. Obrigado, um forte abraço a todos vocês e
Aguarda o próximo capítulo. Vamos fazer um próximo capítulo. Vamos lá, sim, vamos lá. Eu te falei vamos falar de repente uma em 3 aí com o Carlão. Vai ser muito interessante falar para o pessoal saber o que realmente aconteceu naquele ano de 96 lá em Fumiari. O duro vai ser tirar o alemão da toca ali, viu? Ele é difícil, Carlão. Não, mas se ele não for, nós fizemos, mas ele faz. A partir de que nós vamos falar daquela parte lá, tá louco, foram vários dias, nossa, foi muito forte aquilo lá. E representou uma mudança, uma virada muito grande dentro da empresa no Brasil. Mas o Carlão veio, pode deixar. Um abraço, tchau, obrigado. Um abraço, tchau. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!